Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se cuidando nesse momento. Vamos então dar seguimento às aulas de História. Como eu havia falado para vocês, no próximo vídeo nós teríamos o conteúdo também, a parte escrita. Esses conteúdos da parte escrita dos slides, vocês podem fazer o registro no caderno. Vamos iniciar, para não perder o costume, com o cabeçalho da escola, como vocês podem ver aqui. O conteúdo que nós vamos trabalhar, que são as ciências associadas com a história e o período paleolítico. E a habilidade que vamos desenvolver, entender o conceito de pré-história, identificando seus limites e possibilidades de uso nos estudos históricos. Muito bem, vamos começar então. O que são as ciências associadas da história? Esse conteúdo também está disponível nas páginas 31 e 32 do material didático de vocês. Bom, as ciências associadas são aquelas ciências que trabalham junto com a história. Lembra quando a gente estudou as fontes históricas, que é o ofício do historiador, trabalhar com as fontes para que a gente tenha um panorama, né, do que foi a história ao longo de vários períodos diferentes? E as fontes muitas vezes trazem detalhes importantes sobre várias civilizações da história. Essas ciências associadas, elas também vão trazer fontes e também vão contribuir e muito para o trabalho do historiador. Os arqueólogos, por exemplo, eles estudam os costumes e a cultura de um povo escavando, né? Coletando, escavando, analisando fósseis. Por exemplo, um fóssil de dinossauro que foi encontrado por um arqueólogo, ele encontra e ele vai fazer uma análise daquele fóssil para trazer importantes fontes históricas para a discussão dos historiadores. Nós também temos os paleontólogos, que são profissionais que se especializam na pesquisa sobre as manifestações de vida nas diferentes fases geológicas, né? Os paleontólogos, na realidade, eles são profissionais das áreas de biologia e geologia que se especializam na pesquisa das manifestações da vida. Então, o paleontólogo, na verdade, ele vai trazer para nós uma visão sobre o que tinha de vida, né, no passado mais distante no nosso planeta e como era essa vida. Depois nós vamos ter os espeleólogos. Nossa, que nome é esse, né? Espeleólogos. Então, alunos, bem tranquilo, tá? O nome assim assusta um pouquinho, mas nada que a gente não compreenda. Os espeleólogos, eles estudam organismos que vivem no interior de cavernas e grutas, organismos vivos. Eles estudam a vida que existe dentro de uma caverna ou de uma gruta antiga, ou que existiu, e como essa caverna e essa gruta se formou ao longo dos séculos. Depois nós temos os antropólogos. Os antropólogos têm um trabalho muito interessante na história, contribuem para a história, porque eles estudam os aspectos dos seres humanos, que é a cultura de um povo, a religião de um povo, por que os gregos antigos acreditavam em vários deuses, como essa crença se refletia no dia a dia desses gregos antigos. Então, os antropólogos eles vão estudar aspectos muito importantes do ser humano em diferentes sociedades. Eles também estudam a atualidade, não só as sociedades antigas. Depois nós temos os paleógrafos, que estudam a origem, a forma e evolução da escrita. A escrita foi criada pelos sumérios, é um dos nossos próximos conteúdos, e ela é o que determina o fim da pré-história. Então, a escrita é muito importante e nós temos várias formas de escrita ao longo da história. E o paleógrafo vai estudar a origem dessas escritas e a evolução das mesmas. Depois nós temos os geógrafos, que vão estudar a interação entre diversos sistemas sociais e econômicos e políticos, que é onde entra também a contribuição da geografia para a história. Os primeiros agrupamentos humanos, o período paleolítico. Bom, alunos, aqui nós começamos o nosso conteúdo da pré-história. Esse conteúdo vocês também vão encontrar em detalhes no livro didático das páginas 35 a 37.
A pré-história é um período que data desde quando os antepassados dos seres humanos modernos passaram a produzir os primeiros artefatos, há mais de 2 milhões de anos. E a pré-história vai terminar somente com a invenção da escrita há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Porém, tem uma observação importante para fazer. O nome pré-história já foi muito criticado por vários historiadores, porque quando você fala pré-história, você passa uma ideia de que é antes da história esse período, antes da história começar. E você, tratando dessa forma, é como se você eliminasse muitas coisas importantes que aconteceram na pré-história. Então, esse nome já foi bastante criticado. Pré-história, porém, já tinha história. E muita história, como nós vamos ver. Bom, segundo as pesquisas, mais recentes e mais aceitas pelos historiadores, os primeiros agrupamentos humanos surgiram na África, entre Angola e a Namíbia. Então, os primeiros homens teriam vindo da África. Tradicionalmente, nós dividimos a pré-história em 3 fases, tá? Muito importante lembrar disso. 3 fases. Quais são essas fases? A primeira fase é o período paleolítico ou idade da pedra lascada. Depois, período neolítico ou idade da pedra polida. E, por último, a idade dos metais. Mas nós vamos iniciar com o período paleolítico hoje. Os demais nós vamos ver em outros vídeos. Aqui eu coloquei para vocês realizarem também o registro no caderno, algumas características importantes desse período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história e também o maior. O período paleolítico, então, vai durar até por volta de 12.000 anos atrás. Nesse período, era tudo muito primitivo ainda, os homens se alimentavam de frutas e grãos, e a carne, no início, era apenas de pequenos animais. A caça em grande porte, ela só vai acontecer mais para frente. No início do Paleolítico, nós ainda não vamos ter a questão da caça de mamutes, por exemplo, como vamos ter com mais efetividade no final do período Paleolítico. Nesse período, também eram utilizados vários instrumentos de madeira, ossos e pedras lascadas, por isso o nome de pedra lascada. Mas é no Paleolítico, muito importante, tá? Vocês lembrarem desta parte. É no Paleolítico que se descobre o fogo, não no Neolítico. É muito comum, às vezes, confundir essa informação. Então, é no Paleolítico que se descobre o fogo, por volta de 500.000 anos atrás. Não se sabe ao certo como foi a descoberta do fogo. Acredita-se que tenha sido por meio de uma tempestade e de raios que caíram em uma árvore, mas nós não temos nenhuma comprovação histórica de como teria sido. O fogo trouxe muitas melhorias na vida do homem pré-histórico. Ele passou a ter um pré-cozimento, aprender a cozinhar alimentos no fogo. O fogo serviu para que o homem se protegesse e passasse a ter mais confiança nas caçadas, podendo caçar animais cada vez maiores. Por volta de 100.000 anos atrás, os grupos humanos também começaram a melhorar a habilidade na prática de ferramentas, o que já vai se encaminhar para o fim do Paleolítico. Também, ainda no Paleolítico, nós vamos ter um registro muito importante da vida humana, que são as pinturas rupestres. Pinturas realizadas em cavernas por esses homens primitivos, que são importantíssimas fontes históricas para o historiador. Através das pinturas rupestres é que nós descobrimos muito do que esses homens acreditavam, do que eles temiam e de como mais ou menos funcionava o dia a dia deles. Aqui vocês podem ver uma imagem de um grupo, de um agrupamento do Paleolítico, de como seria um agrupamento no Paleolítico, e aqui já com lanças, mas ainda no período do Paleolítico, observem que alguns homens ainda estão com pedras, já estão caçando um mamute, que era um animal que antes não era caçado, por esses primeiros agrupamentos humanos. Aqui nós temos um exemplo de pinturas rupestres. Observem bem os detalhes. Também, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitas pinturas rupestres maravilhosas que dá para tirar várias interpretações.
E vou deixar para vocês uma proposta de atividade sobre o domínio do fogo. Vocês devem citar 3 exemplos de benefícios que o domínio do fogo proporcionou ao homem pré-histórico. É muito importante que, para responder essa atividade, vocês também leiam o material didático nas páginas indicadas neste vídeo. Bons estudos e até a próxima aula!